Consigo. Tô gravando. Beleza, muito obrigado. Então, gente, a gente vai começar nossa reunião. O Arthur vai apresentar o capítulo 3 do livro do professor Jean-Marie Gagneban, mas antes disso, eu vou fazer alguns breves comentários. Se alguém quiser também comentar depois de mim, tranquilo. Mas eu vou fazer breves comentários, porque na última reunião a gente teve uma questão muito interessante, né? A gente tinha uma filóloga grega com a gente, uma filóloga especialista em grego com a gente. A gente aproveitou a presença dela e transformou a reunião numa aula dela, né? Porque eu achei que isso seria um ganho para todos nós. Mas por conta disso, a gente atrasou uma linha de continuidade no debate. Eu vou só aqui reconstruir essa continuidade. Porque tem membros novos no grupo também, então pode ficar estranho para algumas pessoas que a gente tenha começado o nosso grupo estudando uma obra sobre o Benjamin, que foi o Cacos da História, né, da Jean-Marie, e depois tenha passado uma discussão da Odisseia, mas uma discussão da interpretação que o Adorno faz da Odisseia. Não pode ficar estranho por que de uma obra de Benjamin a gente passou a discutir a interpretação que o Adorno faz da Odisseia, qual é a ligação das duas coisas, e por que a Jean-Marie, que está sendo usada aqui no nosso grupo por ela, claro, mas também porque ela é uma comentadora, é uma filósofa, comenta o Benjamin, mas por que a Jean-Marie buscou discutir questões que envolvem o Adorno e por que nos interessam essas questões, né? E outra coisa muito interessante é o que tem de benjaminiano no texto da Jean-Marie, porque embora ela não cite expressamente o Benjamin, vai estar falando de Adorno, mas existem questões ali. Então, haveria muitos elementos que a gente poderia discutir. Eu tenho certeza que depois de ler o livro todo, quem relesse com esse capítulo inicial vai ter uma outra leitura do capítulo, né? De uns elementos que são muito interessantes sobre isso, sobre Adorno e sobre a própria Odisseia. Então, vou fazer aqui meus comentários rapidinho e depois a gente, sem mais delongas, passa para o Arthur, para que a gente consiga não perder muito. Espero que o Hernani atrase um pouquinho também na fala dele. Vamos lá. Espera que eu tenho aqui. Só lembrando, pessoal, para quem for entrando, que deixe desligue o seu áudio, né? Porque senão fica uma fala cortando a outra. Vamos lá. Então, é o seguinte. Desde o começo do capítulo, a Jean-Marie deixa claro que o que está em jogo na Odisseia não é a reconstrução de uma trajetória real que possa ser reconstruída. Ela diz que a Odisseia vai ser lida como uma alegoria. Para Adorno e Horkheimer, é uma alegoria que ilustra a formação do sujeito racional, que para se construir a si mesmo como soberano, deve escapar das tentações e seduções do mito, assegurando o domínio sobre a natureza externa e interna, isso é, sobre si mesmo. Lembrando aqui um ponto muito importante. Essa é a tese geral da dialética do esclarecimento. A dialética do esclarecimento, que até o Arthur sugeriu, nós pensamos na possibilidade de fazer um grupo paralelo discutindo esse livro, um belo livro. A dialética do esclarecimento foi escrita logo após a Segunda Guerra. Lembrando que Adorno era judeu, Adorno e Horkheimer eram judeus e fugiram para os Estados Unidos para escapar do nazismo. Conseguiram alugar um quarto para Benjamin, inclusive. Benjamin iria para lá, mas morreu, né, como todo mundo sabe. E esse livro foi escrito não como uma crítica abstrata do iluminismo. Esse livro não foi escrito, Dialética do Esclarecimento, ele não foi escrito para simbolizar uma crítica qualquer ao iluminismo. Não é uma crítica descontextualizada ao iluminismo, por assim dizer. É uma crítica específica. É uma crítica que diz o seguinte: se o esclarecimento, se a época que se arrogou o papel de trazer a humanidade para as luzes, a época que se arrogou o papel de afastar o mito e oferecer um caminho seguro de guia da humanidade, que é o caminho da racionalidade, essa época, essa promessa que o iluminismo fez para nós foi descumprida. Foi descumprida porque não foi capaz de evitar os campos de Auschwitz. Não foi Auschwitz, quando eu falo, não é em referência só ao campo de concentração, é também uma referência a Shoah de modo geral, né? Ao Holocausto de modo geral. Então,
o iluminismo, a crença na racionalidade, a racionalidade científica, a filosofia esclarecida e mesmo a cultura alemã, a grande cultura alemã, Schiller, Goethe, não conseguiu impedir, certo? Não conseguiu impedir que se considerasse certas pessoas e a humanidade como nada. Então, existe um contexto para a crítica que Adorno e Horkheimer estão fazendo ao esclarecimento. Existe uma tese que vem sendo seguida ali. Uma tese na qual a racionalidade se torna razão instrumental, acaba aprisionando, e aquilo que a racionalidade deveria fazer, que é emancipar, se torna o contrário, que é limitar e tornar cego, né? Nos tornar pessoas sem capacidade reflexiva. É muito interessante alguns elementos aqui, me dá vontade até de falar mais sobre isso, embora não dê tempo, né? Mas olha só, o Aldous Huxley, o famoso escritor do Admirável Mundo Novo, ele tem um ciclo de palestras chamado A Situação Humana, e lá nesse ciclo de palestras ele cita o avô dele, Thomas Huxley, que era um cientista muito famoso, no século XIX, na Inglaterra, até descobriu um monte de coisa, entre elas uma camada do nosso cabelo, que é a camada de Huxley. E o avô do Huxley, que era um cientista muito famoso, Thomas Huxley, o Aldous fala assim que se você perguntasse para o meu avô se daqui a 100 anos o mundo vai ser melhor ou vai ser pior, o meu avô certamente diria que vai ser melhor. O Aldous Huxley diz que a crença generalizada no século XIX era a crença de que a ilustração, com o tempo, ela iria emancipar o ser humano de todos os seus problemas. E que a humanidade estava caminhando para uma evolução perene, né? Uma evolução constante. Esse era o ambiente cultural do século XIX, não é verdade? E a Primeira Guerra Mundial foi o fim dessa esperança. Mas a Segunda Guerra Mundial foi o que colocou em jogo tudo que foi construído antes. Né? Isso é uma frase do Adorno. Colocou em jogo a relevância, a importância e tudo aquilo que havia sido construído até então. Né? Do romance que eu amo, meu livro preferido, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, tem um personagem lá chamado Settembrini, é um italiano no livro, Lodovico Settembrini. Esse personagem é uma crítica do Thomas Mann ao esclarecimento, né? Aos exageros do esclarecimento. O Thomas Mann está longe de ser tão pessimista quanto o Adorno em relação à contemporaneidade, até porque o Thomas Mann escreveu esse livro nos anos 20. Era um contexto da República de Weimar, que era um contexto um pouco mais... Não tinha acontecido nada do nazismo ainda, nem do fascismo na Itália. Então, lá no livro Montanha Mágica tem um personagem chamado Settembrini, que é um italiano super engraçado e super crente na ciência, na razão. Ele trabalha numa grande enciclopédia mundial que vai catalogar todos os males da humanidade e oferecer uma cura científica para todos eles, uma solução científica para todos eles. Males naturais, sociais, todo tipo de mal. E eu queria lembrar que o engraçado é como o Thomas Mann joga o nome do personagem. Porque setembro, né, na Europa, é quando começa o outono. As folhas ficam secas e caem, né? Ficam amareladas. E o nome do personagem não é Settembrini, por acaso. O que o Thomas Mann está querendo dizer que lá naquele momento o esclarecimento, o iluminismo e as promessas do iluminismo já tinham se tornado um pouco outonais, né? Já estavam caducas. O Settembrini já não pertence bem ao tempo dele. Até a roupa dele, Thomas Mann faz uma brincadeirinha, até a roupa do Settembrini é um pouco ridícula, ilustrando esse momento. Então, muito bem. A dialética do esclarecimento é diferente. A dialética do esclarecimento, ela condena avidamente a razão, mas nesse contexto. Isso aqui não nos permitiu evitar, pelo contrário, né? Não nos permitiu evitar que a vida humana fosse, pelo contrário, sem a racionalidade não teria sido possível construir o tipo de maquinário nazista, né? Aquilo que é Auschwitz. E a engenhosidade lá, eu tive lá 2 meses atrás, e é assim uma coisa, eu precisaria do encontro inteiro só para falar disso para você. Mas então, passar adiante aqui, que eu ia falar. Para Adorno, eu escrevi, né? Eu estou olhando que deu, eu posso mandar para vocês depois. Para Adorno e Horkheimer,
é uma alegoria que ilustra a formação do sujeito racional. Só que a Jeanne Marie propõe outra leitura. A Jeanne Marie propõe a leitura no qual a história da Odisseia visa resgatar a condição de mortais dos homens. Fazer que a gente lembre o que nos torna humanos, né? A condição de o que nos torna mortais. E aí a Jeanne Marie detecta alguns pontos, né? Como esse resgate da humanidade. Ela fala a relação com os outros, as regras de hospitalidade, né? Cuidar da memória. Então ela vai lendo a Odisseia como uma tentativa de perceber ou até de construir, né, a nossa humanidade. Perceber culturalmente, nesse sentido. Então, coloquei aqui, olha, umas perguntas. Por que resgatar a questão da condição de homens mortais? Por que resgatar a percepção da temporalidade humana? Jeanne Marie diz na página 14, quando vai contar a história dos lotófagos, que a Odisseia inteira pode ser lida como uma luta contra a tentação do esquecimento. A luta de Ulisses para voltar a Ítaca é, portanto, uma luta para manter a memória. Não só a memória, mas também o culto aos deuses. E as regras de hospitalidade fazem parte do que caracteriza o humano. Como lembra a autora, uma regra várias vezes repetida na Odisseia afirma a ligação entre o temor aos deuses e o respeito pelo estrangeiro. Então, por que esses elementos fazem sentido? Por que ela está colocando esses elementos aqui? Por que ela está colocando esses elementos sobre o respeito à memória, certo? O respeito ao estrangeiro, o respeito àquilo que há alguns elementos que a partir da Odisseia caracterizam os seres humanos. Por que essas preocupações nessa leitura? Ela poderia ter falado isso sem citar Adorno, mas isso ficaria incompleto. Ela precisaria ter colocado isso numa crítica à leitura de Adorno. Por quê? Né? Aqui que vem o importante. Porque uma das teses centrais que Adorno, de certa forma, elaborou e que passa a ser verdade a partir dali, né? Uma das teses centrais é a de que a nossa ética, hoje em dia, ela não é mais como a ética antiga, na qual a gente pensava abstratamente nas virtudes, tentava definir o que é viver virtuosamente, o que é praticar o bem, etc. O Adorno diz que a nossa época ela é temporalmente e conceitualmente limitada. A nossa ética não é mais uma ética abstrata. A nossa ética agora tem um desafio concreto e um marco inicial completo, que é o Holocausto. E a pergunta fundamental da nossa ética é como fazer com que isso não se repita? Como fazer com que Auschwitz não se repita? Como fazer com que o esquecimento mais básico da humanidade... Eu sei que eu estou usando a palavra humanidade várias vezes aqui de forma genérica, isso é problemático, mas eu queria deixar isso de lado por enquanto. Então, como escapar de um esquecimento, certo, da dignidade do outro e, ao mesmo tempo, como garantir a memória, como contar o que aconteceu, lembrar o que aconteceu, para que isso não se repita. Esses princípios, ou seja, os elementos fundamentais que a Jeanne Marie está encontrando na leitura dela da da Odisseia, desculpa, os elementos fundamentais que a Jeanne Marie encontrou na leitura da Odisseia não são elementos que ela iluminou por acaso, na verdade. Ela iluminou esses elementos porque esses são os elementos que são exigidos de nós, segundo o próprio Adorno, depois de Auschwitz. Certo? Lembrar do que nos faz ter respeito pelo próximo e a memória. Contar e repetir e fazer com que nada disso aconteça de novo. Num texto que a gente vai discutir mais para frente, a Jeanne Marie mesmo, ela comenta uma outra frase do Adorno, quando ele diz que toda cultura produzida sobre o Holocausto, que fala disso, que busca evitar, não passa de lixo. É uma frase muito polêmica que a Jeanne Marie explica minuciosamente. O Hernani sempre cita esse texto chamado Não existe poesia depois de Auschwitz. Não existe poesia depois de Auschwitz. E essa também era a questão que Thomas Mann, mais uma vez, tentou responder, certo? No livro Carlota em Weimar e no Dr. Fausto. Certo? O Carlota em Weimar tem uma cena genial, na qual tem várias pessoas reunidas
intelectuais, né? Intelectuais, aristocratas, burgueses. O Thomas Mann faz uma ironia, assim, pega toda essa população que era a elite alemã e fala: vocês viam tudo isso reunido e vocês já tinham alguma dúvida que isso ia dar errado? Faz uma ironia um pouco, um sarcasmo um pouco exagerado ali dos alemães. Mas no Dr. Fausto, não. No Dr. Fausto é uma outra questão. É mais uma vez um acerto de contas. A pergunta de como pode a cultura que gerou Goethe gerar Auschwitz. Como é que uma coisa pode ter dado na outra? E o diagnóstico do Adorno a gente conhece, da dialética do esclarecimento, sobre a razão instrumental e tudo mais. A gente vai até ler lá no grupo paralelo que a gente vai fazer. Porque o livro Dialética do Esclarecimento, eu estou resumindo ele a isso agora, ele não se resume a isso. Uma grande obra. Mas a Jeanne Marie está iluminando de maneira especial a questão da memória, certo? De contar a história que aconteceu. E iluminando a questão da condição humana, da luta para diferenciar e para salvaguardar a memória do que faz a condição humana, certo? Não por acaso. E não por acaso dialogando com a Adorno. Tem um contexto aqui, que é justamente o Holocausto, certo? Que é o contexto da obra do Adorno. Então era isso. Por fim, eu só queria dizer que isso para muitos que eu vou falar aqui do grupo pode parecer óbvio, mas eu não sei se para todo mundo é óbvio. Então eu preciso dizer isso, ainda que seja em 2 minutos. Nem a Jeanne Marie, nem o Adorno estão tentando fazer uma interpretação que resgate aquilo que realmente Homero quis dizer. Não é essa a questão. A questão, como diria a filosofia francesa, é capturar os devires do texto. Ou seja, explorar potencialidades que surgem a partir da leitura do texto. A Homero, a Odisseia, é um texto tão característico da nossa civilização quanto a Bíblia. De modo que é até difícil dizer o quanto o nosso pensamento não é influenciado já de antemão pela Odisseia. Ele é um texto civilizacional, de formação da nossa civilização. Mas até mesmo por isso ela é muito mais rica do que qualquer uma dessas análises. O que essas análises podem fazer é iluminar certos pontos que podem se mostrar importantes ou que faz sentido relembrar agora, que faz sentido buscar novamente. Né? Logo no começo, a Jeanne Marie fala que eles fazem que a Odisseia é uma alegoria. A gente vai explorar isso lá para frente do grupo, num texto de outro livro da Jeanne Marie, sobre a alegoria no Benjamin. A alegoria é um conceito que Benjamin busca lá na Idade Barroca e que ilustra um discurso que sabe que não consegue alcançar inteiramente aquilo que ele fala, ou resgatar inteiramente aquilo de que ele fala, que é um corte entre os dois. Mas eu não vou entrar na questão da alegoria agora, não. A gente vai ter tempo de discutir. Só queria contextualizar para vocês algo do interesse de Jeanne Marie. Claro que para você ler a Odisseia, para você interpretar a Odisseia, você não precisa desse contexto. Mas existe esse contexto. Né? E aqui ela precisa do Adorno. Até porque Benjamin não viu o Holocausto. Né? Imaginava, ele até chegou a ser preso num campo de concentração, mas não era de extermínio. Talvez ele não imaginasse tudo isso. Mas eram esses comentários. Se ninguém quiser comentar sobre isso, ou sobre alguma coisa, eu acho melhor a gente passar para o Arthur, para que ele termine e a gente consiga falar um pouco ainda e termine a tempo de ver o Hernani. Era isso, gente. Obrigado. Perfeito, perfeito. Dibi, só que tu falaste sobre o teu uso da palavra humanidade, né? Eu ia te perguntar isso. Mas aí eu me lembrei aqui de uma coisa que simplesmente explica isso de um modo até simples, que está no 2º capítulo, na primeira parte logo. Quando a Jeanne Marie fala da relação intrínseca e imbricada que tem a razão e o mito, né? Ou razão e dominação. Então, a razão se reverte à barbárie porque a racionalidade iluminista é da dominação da natureza. Né? Porque você, obrigatoriamente, para ser um sujeito racional, tem que dominar, você recalca a violência. Você se domina e aquela violência volta recalcada na forma da barbárie. Então, não está errado. É só para elucidar o teu uso mesmo da palavra humanidade, né? Que a humanidade racional do iluminismo é a dominadora. Perfeito, perfeito. Pode começar, Arthur. Ao capítulo 3, né? Eu encontrei... Eu tinha até falado com a Fernanda sobre isso já. Que eu acho muito difícil você colocar os textos da Jeanne Marie e explicá-los na ordem como ela escreve, porque ela, como uma autora muito competente,
escreve de um modo que só faz sentido lendo ela. Então eu vou pular essas perguntas aqui logo na parte 1 e vou deixar elas para o final, porque se eu falasse agora, vocês iam perder elas no meio da explicação. Então eu acho que o melhor ponto por onde começar é dizer que o intuito dela nesse artigo é estudar a vontade de verdade do nosso tempo. Por que nós queremos encontrar uma verdade histórica? Por que o passado é tão desejável de ser apropriado no sentido de uma narrativa única, universal, né? Como ela vai colocar. E essa direção, e para essa direção ela usa o Benjamin. Ela começa utilizando o Walter Benjamin, as teses sobre o conceito de história, dizendo que, para ele, eu vou ler aqui, citar: articular historicamente o passado não significa concebê-lo como propriamente foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela sentia no instante de perigo. Isso, dentro da obra da Jeanne Marie, indica pra gente que é impossível você reconstruir o passado porque ele não existe a todo tempo. A memória, o acesso ao passado é um raio, um relâmpago em um instante de perigo. É quando você está em perigo que o passado retorna a você. E isso é muito claro pra gente hoje em dia, quando várias formas de resgate histórico estão surgindo como respostas à situação antidemocrática que nós estamos vivendo, a situação de perigo que nós estamos vivendo hoje em dia. E então é impossível reconstruir o passado, e esse é o problema epistemológico do Benjamin com a ideia de uma história universal, correta e factual, científica, né? Essa palavra é importante, científica, porque é essa forma de razão, essa forma de ciência que busca dominar o passado, né? A se apropriar dele de uma forma específica e fechada. E só que a Jeanne Marie explica que essa problemática epistemológica está junto com uma problemática ético-política, que é muito característico da obra de Benjamin, de Adorno, da primeira geração da Escola de Frankfurt. Principalmente sobre as discussões de progresso, discussões de memória, estão muito embebidas nessa junção de epistemologia e ética política. E a questão ética política aqui a Jeanne Marie não deixa muito claro, mas a gente consegue deduzir que tem a ver com o que é a história dos vencedores, né? Para quem tem mais familiaridade. O fato de que uma história universal, factual e única, ela violenta outras formas de história, ela apaga outras possibilidades de narrativa daquele encontro e ela apaga outras formas de narrativa daquele encontro. Porque uma coisa que vai ficar mais claro mais à frente no texto é que a forma como se dá a história também é muito importante. Então, essa transformação da história em uma ciência, em algo fechado, algo que a gente tenta descrever como descreve o objeto, o que é impossível para o Benjamin e para a Jeanne Marie, é uma forma de violência, é uma forma de ocultar certos aspectos, né? E ela vai explicar que essas discussões que a gente está tendo agora aparecem na segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra, mas que já estão presentes em Heródoto e Tucídides. Não sei nem pronunciar o nome dele, desculpa. Exatamente a questão da forma da história. Se existe uma diferença, e qual é essa diferença da forma da narrativa, da ficção, para a forma da história. Como se houvesse uma forma de você distinguir as duas coisas e como se a história não pudesse assumir a forma de uma ficção, a forma de uma narrativa ficcional. E outra é o historiador, em si, quem conta a história. E se ele... Porque se você não aceita a perspectiva de uma história única, universal, factual, positivista, você está recorrendo ao subjetivismo do historiador. Que a história tem uma ligação com a memória pessoal dele. E se isso não, faria com que nós recaíssemos em um relativismo morto, que matasse qualquer possibilidade de você construir um discurso coerente sobre a história, porque tudo seria relativo e tudo dependeria das memórias subjetivas do orador. Então, no ponto 4, como de novo, é típico da Jeanne Marie, ela resolve tudo em uma página e meia, né? Ela resolve todos os problemas em uma página e meia. E ela usa para isso o Ricoeur, que é um autor que eu não tenho muita familiaridade. Inclusive, seria um bom tópico para a gente no futuro, falar mais de Ricoeur, até porque ela vai falar de Ricoeur muito lá para frente. E o que ela vai fazer aqui é justamente quebrar a distinção entre... Quebrar não, mas ela vai deslocar a distinção, e o Ricoeur faz isso e ela se apropria, entre narrativa
história, né? E ao mesmo tempo mudando, tirando do âmbito do relativismo a ideia de uma memória, a ideia de que o historiador tem um papel importante no conteúdo da história, né? De que ele marca o conteúdo da história que ele está contando. E ele faz isso através de um deslocamento do que seria o critério de referência ou de verdade. Ela usa a palavra como sinônimo aqui. Então, a referência à verdade científica seria uma subsunção, né? Você tem um objeto, você tem um conceito, e aquele objeto vai ser subsumido àquele conceito. E ela tenta deslocar isso para, eu vou citar aqui, porque esse trecho foi muito difícil de entender para mim, preconizar um conceito de referência, de verdade, que dê conta do enraizamento e da pertença que precedem a relação de um sujeito a objetos. Essa frase para mim foi muito críptica, assim, eu tentei buscar alguns artigos, eu não achei nada que explicasse o que o Ricoeur quer dizer com isso. Porque o que seria esse enraizamento, né? Estaria enraizado ao quê? E pertencente ao quê? Ao tempo histórico? E que isso, de certa forma, predeceria a relação de um sujeito com os objetos, mas não seria a própria existência, na realidade histórica, a relação do sujeito com os objetos? Então, mas aí, mais pra frente aqui, para mim, ela resolve isso. Então, ao historiador é permitido esse grau de subjetividade. A memória é conferida essa dimensão importante dentro do processo histórico. E o discurso frio, morto, apessoal, né? Impessoal da história científica positivista é afastado porque a história requer, e eu estou citando aqui no terceiro parágrafo da última página, da página 43, a inventividade prática. São as duas últimas palavras desse parágrafo, para mim, elas significam um mundo, assim. Porque contar a história que aconteceu, articular o que aconteceu, reconstruir o que aconteceu, como diria o Benjamin, vai passar por uma certa atividade de matches, citando o nosso último encontro, citando a inteligência do Odisseu. É um processo de inteligência não ardilosa, mas prática. De pegar esse conhecimento, de pegar essa existência, esse enraizamento e essa pertença e criar a partir dele. O processo de criação da história não é mais só rememoração puramente subjetiva que vai cair no relativismo. Ele é um processo de invenção prática. E para isso, né, eu pulei aqui um pouco, mas agora voltando à forma. Ricoeur vai dizer que a história ela trata tanto da forma da linguagem quanto do conteúdo do real, e que ela atua no nível da ação humana e no nível da linguagem. E por que isso é importante? Porque essa ambiguidade, assim, dizendo que a história lida tanto com a narrativa, tanto com a linguagem quanto com a ação, ela vai ser chave porque ela impossibilita que a gente lide como, isso aqui é puramente ficcional, isso aqui é puramente histórico, porque a história em si, desde o seu começo, depende de uma dimensão narrativa, depende de uma dimensão linguística, de uma dimensão retórica, como a Jeanne Marie coloca aqui. Então, já que a história depende da dimensão retórica, narrativa, ou seja, ela não é possível você remover isso dela e criar um discurso científico seco, ao mesmo tempo que você não consegue afastar a subjetividade do autor da história, devido ao fato de que a verdade de qualquer discurso histórico vai depender desse enraizamento, dessa pertença, dessa inventividade prática. O que o Ricoeur propõe, a Jeanne Marie propõe também, é você deslocar, típico do pós-estruturalismo, você deslocar essa questão de verdade para um outro plano, onde não vai mais se tratar de você descrever ou não descrever, de uma ficção que não descreve ou de uma história que descreve, mas sim de remodelar a experiência, fazendo em favor de uma reconstrução do passado sobre a base dos rastros deixados por ele. Aí o processo de inventividade prática do autor, e a forma disso vai se dar justamente em que a reconstrução desses cacos citando aqui o outro livro da Jeanne Marie, Os Cacos da História, porque ela... Como eu posso colocar isso? Porque é impossível afastar a narrativa da história. Porque a história, enquanto processo de reconstrução, vai ter um teor narrativo. Vai ter um teor constitutivo onde algo de
narrativo, algo de ficcional vai entrar. Porque a verdade histórica não é a verdade da ciência, a verdade histórica é a verdade do relâmpago que brilha quando a gente está em perigo. Acho que basicamente é isso. E se vocês quiserem comentar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, por favor. Muito obrigado, Arthur. Valeu, Arthur. Vocês estão me escutando? Eu queria fazer alguns comentários em relação a isso também, sobre dois outros textos que são tão importantes quanto esse capítulo, para a gente entender um pouquinho mais da visão historiográfica do Benjamin, qual a relação entre a linguagem, a memória, a morte, inclusive, e essa remodelagem do tempo pelo historiador, que é o historiador materialista, né? Só um instante, deixa eu só ativar o vídeo. Então, o que eu queria comentar, basicamente, além de usar como referência o próprio capítulo da Jeanne-Marie desse livro, né, que é esse terceiro capítulo, eu queria usar o prólogo dela no livro Limiar e Rememoração, e também um outro artigo dela nesse mesmo livro, que trata sobre o comentário filológico e a crítica materialista. Começando assim, a gente precisa explicar mais ou menos, voltar, né, na realidade, o que é a crítica epistemológica de Benjamin ao historicismo burguês. Só reforçando o que o Arthur falou, a crítica de Benjamin ao historicismo burguês é justamente a esse ideal de verdade, essa perseguição de algo uno e de algo universal mesmo, num contexto narrativo da história, ignorando completamente o que foi destruído por ela durante essa narração dos vitoriosos. Não é à toa que esse tipo de epistemologia é chamado por uma antropóloga, inclusive já falei no outro encontro, acho que no primeiro, de epistemologia dos trapeiros. É dos trapeiros porque o Benjamin busca os cacos da história, os trapos da história que foram violentados pela própria narração da história dos vitoriosos. A partir disso, eu queria lembrar um pouco sobre o que ela fala sobre a própria história como tida como verdadeira ser a representação da classe dominante. É um trecho do texto do próprio capítulo que é muito importante para a nossa crítica marxista, por lembrar justamente que esse passado dos vitoriosos é o passado contado pela classe dominante. E isso se liga muito à dimensão ética e política que a gente ressaltou mais cedo. Só um instante. Tá. Outra coisa que eu queria falar é sobre os rastros. Bom, ela deixa bem claro quando ela dialoga com Ricoeur, nesse texto, que ela dá uma ênfase bem grande à ideia de rastros, né? A ideia dessa experiência que falta, remontando também uma ideia que Ricoeur discute sobre a própria ideia platônica de memória, do ausente, do presente, dessa dicotomia. E ela vai falar que os rastros é a lembrança daquilo que não existe mais, mas que ainda permanece em potência, que corre sempre o risco de cessar. E é por isso que a gente tem que estar atento àquilo que relampeja. Porque se do passado só nos restou os rastros, é sobre ele que nós temos que cuidar, é sobre essa história que só existem rastros que nós temos que nos voltar enquanto historiadores materialistas. Essa noção de rastro, ela sempre tem uma ligação muito tensa com a memória e que remonta, em outros termos, uma tensão ainda mais fundamental entre a presença e a ausência do tempo, né? Que é esse passado ausente e esse presente lacunoso. Porque como nos falta a experiência do passado, e o único momento em que nós temos a experiência do passado é pela lembrança, e essa lembrança, assim, retomando uma discussão que ela retoma no prólogo do capítulo, no prólogo de Limiar e Rememoração, sobre o fármaco, sobre a ideia de
sobre a alegoria da criação, da própria criação da escrita, onde ela vai contar a história de que Thoth, deus egípcio da morte, deus da sabedoria e da morte, criou a escrita e ao mostrá-la para o seu pai, que eu esqueci, Tammuz, que é um deus maior egípcio, é o deus Sol, que não é exatamente o Ra, mas uma versão dele, vai criticá-lo. Esse deus maior vai criticar falando que é um remédio que procede para a recordação, que ele chama de hipomnesis, e não para a memória, que é a mneme. Então, a escrita tem um duplo grau de ambiguidade que nós precisamos nos voltar, né? Porque a linguagem poética e a linguagem histórica estão intrinsecamente ligadas, principalmente quando a gente trata dos cânticos gregos heróicos. E é uma volta feita tanto pela Ganeban quanto para o Riquet, quanto para o Benjamin, de que a linguagem poética é a linguagem mais rica quando se trata do tratamento historiográfico, porque ela consegue nos demonstrar um distanciamento histórico que é necessário para a gente entender o passado, entender os rastros que dele sobraram. Não somente a história dos vencedores, mas quando a gente posiciona o historiador materialista e através da linguagem poética, dessa linguagem que não é exatamente clara e objetiva, que não captura nada, mas que, pelo contrário, deixa justamente por essa ambiguidade, deixa que a criatividade, o lado inventivo, possa se promover, é que a linguagem poética é tão importante também para a história, né? Ela vai citar também a ideia da mútua desconfiança, a desconfiança da escrita e a desconfiança da leitura. Porque para ela existe uma incompreensão estrutural e insuperável e que é inerente entre a palavra, que é o signo, e o que está escrito, né? Então, recuperando justamente a ideia do fármaco, dessa ambiguidade do fármaco. Mas pode completar também, Pedro. Acho que ia ser interessante tu falar um pouco mais sobre isso também. Até porque eu tô me apressando um pouquinho, que eu tô um pouco nervoso, mas, enfim. Não fique, você tá maravilhoso, sua fala. Fique à vontade. Pode discorrer à vontade. Tudo bem, vou tentar ser um pouco mais chique, então. O que eu queria falar ainda sobre isso é que ela vai afirmar que a riqueza do texto está justamente em aceitar a inevitabilidade da sua própria incompletude. É uma lição que ela, inclusive, trata de convergir um pouco com a hermenêutica clássica, nesse sentido da própria interpretação do texto ser algo que não é hermenêutica clássica, mas é hermenêutica gadameriana, enfim. Gibi pode falar um pouco mais sobre isso. Mas que é da revaloração da incompletude dos textos, né? A gente tem que... Se a gente interpreta a história e essa história só está disponível para a gente através da memória, e essa memória pode ser escrita, a gente tem que atuar sobre ela de maneira desconfiada. E essa desconfiança é o fruto mais rico que a gente pode oferecer para a própria narrativa da história. É só através dessa desconfiança que a gente consegue recuperar o passado, não como ele realmente foi, mas tentando remontar os cacos perdidos por ele. Então, a gente tem sempre essa noção que é muito rica no Benjamin e que a Ganeban traz maravilhosamente bem, que é os lapsos de experiência. Nós, enquanto viventes do presente, só temos acesso ao passado por meio da memória. Mas essa memória mesma não é totalmente confiável. E o único jeito da gente conseguir interpenetrar essa realidade que não nos pertence mais, mas que deixou rastros no presente, e que sem ela nós não poderemos construir um futuro, porque a narração do futuro também depende da narração do passado, é justamente torná-la mais rica.
não tentando limitá-la ou tolhê-la de qualquer outra maneira científica ou mesmo revisionista pós-moderna e vazia, como ela bem cita. A criação do sentido, então, ela vai partir desse distanciamento com a realidade imediata e que me permite nomeá-la. É porque eu me distancio dela historicamente que eu vou poder nomeá-la e vou poder aniquilá-la, a sua própria presença viva, para que eu possa fazer nascer uma presença com uma ausência, uma destruição, uma presentificação ou um assassinato diferido, né? É a criação de um espaço vazio entre esses lapsos de experiência, onde eu posso articular algo para além de uma realidade fria e objetiva. A relação da escrita com a morte e a ausência só se intensifica quando se trata da historiografia por conta do duplo estatuto ontológico do passado. Ou seja, o passado é aquilo que ele já foi, mas que ainda mantém traços ou rastros no próprio presente. Aí eu já entro na minha parte final da fala, que é justamente para lembrar do comentário filológico e da crítica. Para o Benjamin, quando ele está estudando as afinidades eletivas de Goethe, ele vai tratar de um assunto muito caro para ele, principalmente na relação dele com a Aja Lasses, que na época não entendia muito bem o que ele queria, onde ele queria chegar, mas é basicamente de dizer que tudo que precede a crítica é um comentário filológico, no sentido e que esse comentário filológico só tem a enriquecer o comentário crítico, principalmente quando nós falamos de uma crítica histórica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o filólogo, ao analisar mais, se debruçar mais demoradamente sobre a materialidade das palavras originais, ele está abrindo portas para a crítica. E toda crítica deve preceder uma filologia, porque a crítica da história só pode ser feita dessa maneira. A crítica da história, em toda a sua riqueza, só pode ser perpetuada, só pode ser recontada, remodelada, a partir de um comentário filológico. E isso vai totalmente de encontro a toda a ideia da filosofia crítica da Escola de Frankfurt, basicamente, porque ele tá associando ao comentário filológico uma importância que as pessoas, os comentadores, já não davam tanto, entendeu? Que travou lá no Moa, né? Travou? Agora voltou. Opa. Voltou. Em que parte eu parei? Estava falando, já se escutaram sobre crítica filológica? Tá. Ouvi, sim. Tá, então, só para finalizar... Eu escutei até a parte que tu falaste que a recuperação da crítica filológica contrariava a metodologia da Escola de Frankfurt. Sim. Então, e contrariava porque ele dá à filologia uma importância que há muito já era quase preciosista, mas que ele vai atribuir a ela um papel muito importante na própria crítica materialista, e a Ganiban vai sustentar essa hipótese, falando que, por se demorar no estudo das palavras originais, a filologia poderia servir como uma porta de entrada para a crítica materialista da realidade, ter subsídios mais seguros para o momento certo da ação materialista. Acho que, por hora, eu acho que é isso. E algumas coisas para falar sobre o teor de verdade, o teor de coisa, mas medo de... Não sei se eu estou preparado para falar de maneira mais correta sobre isso, com rigor metodológico. Então, passo a palavra. Espero que vocês tenham entendido e espero que tenha contribuído também para a melhor compreensão do texto. Obrigado. Muito bom o teu comentário. Eu não vou fazer o meu agora, não. Eu só ia lembrar que o Hernani tem um texto sobre isso, que a Jeanne Marie gosta muito, né? Inclusive, ela cita o texto dele.
Ele cita muito o texto dele. Ele tem um texto sobre isso no livro dele, na tese dele, acho que é a tese de mestrado dele. Tem um texto sobre filologia, aproximando o Benjamin das considerações intempestivas do Nietzsche, né? E aí a Jeanne Marie gosta muito desse texto e repetiu esse texto, escreveu um ensaio e ela dedicada ao Hernani. Ela colocou justamente esse da crítica filológica, porque tem logo no início uma dedicatória aos meninos de Belém. Vou até ler para ti rapidão. Pois é, porque o que foi até tá porque um capítulo da tese do Hernani. Que legal, cara. Ela realmente traz muito de Nietzsche também nesse texto. Inclusive, quando ela fala inclusive, é interessante esse texto para o próprio entendimento de violência no Benjamin, porque ela fala aqui sobre a violência do distanciamento histórico, porque ele usa também Gewalt para falar sobre o distanciamento histórico e tal. Mas eu achei aqui a dedicatória aos meninos de Belém, que me obrigaram a ler conjuntamente Benjamin Nietzsche, Hernani Chaves, Henri Bournet e Márcio Benchimol, e em homenagem ao mestre de Belém desaparecido, Benedito Nunes. Legal. Exatamente. O Henri Bournet foi orientando o Hernani, né? Hoje em dia ele é professor, estuda Nietzsche. Ele é de Belém, ele é daqui de Belém, ele é músico também. E ele tem vários livros e artigos sobre o nascimento da tragédia. São muito, muito legais os textos do Henri. Eu acho que ele dá aula em Guarulhos agora, ou é na Unicamp ou é em Guarulhos que ele está como professor de filosofia. Né? E aí, o Hernani, na tese dele, faz essa aproximação, né? Das considerações intempestivas do Nietzsche com a crítica filológica. Porque, na verdade, dentre outras coisas, né, se a história oficial é uma história que encobre muita coisa, se a leitura oficial das coisas é uma leitura que, como tudo colocaste agora, toma um ponto de vista burguês, dos dominantes e tudo mais, é justamente a intenção crítica que é a intenção das teses. Ela só pode dar certo, a intenção de fazer uma releitura e descobrir aquilo que foi soterrado, aquilo que não veio à tona, e só pode ser feito com intenção crítica, lógico. Mas essa intenção crítica só vai ser frutífera se ela tiver o amparo de uma filologia brutal, né? Para que ela consiga e descobrir. Porque um trabalho é com linguagem sempre, né? Então, na defesa de uma tese burguesa, na defesa de uma tese benjaminiana, está em confronto aqui duas concepções sobre a compreensão da linguagem, né? E essa é a nossa grande discussão com os lógicos, né? Com os lógicos e o ascetismo, a ascese que os lógicos têm com a linguagem. É justamente essa priorização de uma hermenêutica do estranhamento, quase, a partir da qual a gente destruindo essa ideia de passado, essa narrativa de passado, a gente consegue recolher os cacos para poder construir a crítica, né? Então, acho que realmente é imprescindível que a gente tenha esse conhecimento da própria metodologia benjaminiana, de como ele pensava. Era mais ou menos isso. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Era mais ou menos isso que eu queria dizer, sabe? Enfim, eu ainda estava percorrendo esse caminho intelectual. O Mo já mostrou que ele voltou 2 vezes. Eu ainda estou um pouco perdido nisso, mas o que eu queria fazer era justamente uma defesa. Eu acho que seria muito interessante escrever sobre isso, a gente falar sobre isso antes de desenvolver, a gente tratar de literatura em si e fazer críticas em cima de textos literários, a gente pudesse escrever sobre essa metodologia, sabe? Talvez esse método novo de
buscar, já que a verdade historiográfica burguesa é a história dos vencedores, essa a história dos perdedores dentro da narração, dentro da literatura. Quando tu estavas falando sobre isso, eu pensei muito, e quando eu estava lendo também o texto da Jeanne-Marie, sobre o processo do Kafka, eu tive outro tipo de leitura, como se evidenciasse aquela narrativa, evidenciasse todos os cacos da justiça, sabe? Em vez de a justiça ser uma história de progresso, de encontrar uma justiça boa, eles ignoravam toda a arbitrariedade da justiça ali. Todos ali ignoravam. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Pedro, o que tu falou sobre a relação de literatura agora me fez lembrar também de um comentário importante que eu tinha esquecido de fazer, que é sobre uma definição da Jeanne Marie sobre literatura relacionando com a morte, né? Ela vai dizer que a literatura é a linguagem cuja lei de estruturação é a sua relação com a morte. O que ela quer dizer com isso, né? Ela quer dizer, isso vai se relacionar também com o conceito de ficção, que pode ser apresentado uma hora como mentira ou também com uma revelação, porque a ficção também é a revelação por parte do autor de uma realidade criada, mas também com fundos de realidade, do real, sim, me fazendo bem genérico. A criação, então, por causa da linguagem, né, nesse sentido, vai se fazer a partir do distanciamento com a realidade imediata. E isso é rico porque, através da literatura, a gente pode observar realidades que não deixam de ser históricas por não serem exatamente reais, mas que representam, de alguma forma, um tipo de história que foi aterrada, por exemplo. Eu acho que está em voga uma ideia do romantismo, sabe? Do autor que inventa a história, cria do nada. Eu acho que nessa estrutura de ter uma nova leitura da narrativa, a gente talvez retoma uma ideia de composição grega, assim, de compor, né? Não sei. Cadê a Fernanda? Fernanda! Oi, Tô gente, ouvindo. vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu queria fazer dois comentários muito breves. Um era sobre a questão dos rastros, e aí, com relação a isso, eu vou citar o que ela fala mais lá para frente, no capítulo 4, que ela cita o poema do Brecht. E um outro era um comentário que era sobre o Erklären, aqui na página 43, né? Eu acho que eu vou inverter a ordem do comentário, porque daí fica mais fácil para mim, que eu tô com o livro aqui, então daí depois eu só viro. Ao Erklären, ele, além desse sentido de explicar Voltou, mas saiu de novo. Tenta falar aí, Fernanda. voltou, acho que foi a Voltou. internet aqui em casa que caiu. Voltou, tô
Tá, ok. Então, com relação a esse eclair, né, que pode ser também tanto esclarecer quanto explicar. Quando você está tratando com um conceito que está trazendo a tradução de esclarecer, também a gente pode ter aquela crítica justamente do tentar esclarecer o quê, né? Porque justamente quando o Moacir bem falou, o Arthur também bem falou, com essa questão da história dos vencidos e dos vencedores, quando tu trazes um conceito de uma história, essa história ela vai esclarecer o que aconteceu no passado. A gênese do esclarecer está justamente em trazer a claridade. E aí tu acabas que tu vais deixar, eu vou usar um termo, sei lá, hartiano, de zona de penumbra. Tu vai deixar na zona de penumbra aquelas histórias dos vencidos, né? E aí ela cita isso justamente na hora do Riquet. Mas enfim, era só um comentário sobre o termo em si. E no segundo comentário que eu queria fazer, também é um comentário muito breve, que logo que ela vai falar de rastros no capítulo 3, ela desenvolve mais essa questão no capítulo 4 com o poema do Brecht, que ele vai falar justamente sobre esse valor crítico de denúncia, porque vai evocar, o nome do poema é Apague os Rastros, e ele vai evocar justamente as práticas do Estado totalitário moderno, né, que estão consistindo justamente em apagar esses rastros. Eu não vou dar o spoiler do capítulo para vocês, mas ela também vai perpassar pela questão do túmulo, daquela palavra grega sema, né? E é justamente naquele outro sentido, que é o sentido de túmulo, que seria desse rastro que os homens, nas palavras dela, né? Desse signo ou desse rastro que os homens inscrevem em memória dos mortos. Estes mortos que o poeta e o historiador, nas palavras de Heródoto, não podem deixar cair no esquecimento, né? Então, justamente, qualquer forma de opressão, ela vai tentar justamente apagar esses rastros que foram deixados justamente para continuar mais essa forma de oprimir, de esconder, de silenciar essas vozes. Eram mais ou menos esses os comentários. Muito obrigado, Fernanda. Eu acho que o Andrei queria falar, não é? Isso. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Sim. Eu queria só falar brevemente que eu acho que ficou bem claro que a preocupação com o passado é uma preocupação, na verdade, é uma preocupação com, digamos assim, com o presente. Ela vai ser intermediada pelo momento presente. Eu tenho uma frase de um professor meu que eu nunca esqueci, um professor de história. Ele falou que a Idade Média começou entre aspas, quando ela terminou, quando ela tinha terminado, o historiador do Iluminismo começou a olhar para trás e pensar em alguma coisa parecida com a Idade Média. E em relação a esse apagar de rastros, tem um trecho aqui desse capítulo que ele fala exatamente sobre isso. Ele é na página 46. Ela fala assim: os arquivos dos campos de concentração foram queimados nos últimos dias da guerra. Os nazistas explodiram as câmaras de gás e os fornos crematórios de Auschwitz. Depois da derrota de Stalingrado, quando se torna claro que o Reich alemão não seria vencedor e que, portanto, ele não poderia ser também o mestre da verdade. Futura, os prisioneiros dos campos foram obrigados a desenterrar os milhares de cadáveres de seus camaradas, que haviam sido executados e jogados em valas comuns para queimá-los em gigantes fogueiras. Não poderia restar nenhum rastro desses mortos, nem seus nomes, nem seus ossos. Então aqui é uma tentativa bem que essa parte de apagar os rastros tá muito mais do que uma figura de linguagem, né?
Eles literalmente tentaram apagar os rastros e, felizmente, não conseguiram. Acho que era só isso que eu queria falar. Gente, eu juro que eu vou ser bem rápido. Eu só queria trazer duas fontes aqui externas, uma um pouco melhorzinha e outra bem vulgar, para complementar com o que o Moacir estava falando. Né? Primeira é a epígrafe do livro A Peste do Camus, né, que está tão em moda agora aqui, eu estou relendo. E a epígrafe dele sempre me chamou muita atenção porque foi uma frase que eu nunca entendi propriamente. Mas quando tu falaste, Moacir, sobre a relação entre a literatura e o real, né? Essa epígrafe me veio na cabeça agora. É tão válido representar um modo de aprisionamento por outro quanto representar qualquer coisa que de fato existe por uma coisa que não existe, do Daniel Defoe. E eu acho que isso traz alguma contribuição porque, de algum modo, a literatura está representando um modo de aprisionamento por outro, né? Um poema está tentando representar um modo de aprisionamento real por outro. A literatura faz isso. Mas que isso, de fato, é válido, entendeu? É o caminho pelo qual se percebe, é uma forma de distanciamento histórico, é uma forma de respeito, de tentativa de uma relação que vai ficar mais claro para frente ali nos capítulos 5, 6, que ela vai falar mais propriamente de Adorno e estética, que ela vai falar sobre uma tentativa de aproximação da arte que não se trata da dominação, né? Que é uma relação de troca, de dar e receber, que é exatamente o que a Jeanne Marie tenta resgatar quando ela fala no primeiro capítulo da Relação de Troca. Né? Uma forma de humanidade, uma forma de relação com o mundo que não domina, mas que respeita, que troca e que permanece afastado ao mesmo tempo que perto. E eu acho que essa epígrafe do Daniel Defoe é muito, muito bonita por isso. E a outra fonte vulgar é uma crítica que o Slavoj Žižek escreveu do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Né? Porque quando ele vai falar sobre fazer uma crítica ao filme, né, dizendo que os movimentos Occupy Wall Street e esse tipo de movimento foi representado de forma muito cruel no filme, de uma forma muito injusta, como violento, como desnução, como manipulados, com desnução também, pela figura do vilão, né? Mas o final do ensaio, para mim, é muito elucidativo, ainda nessa questão da relação da literatura com a verdade, né? A relação da arte com a verdade. Porque o Gigi fala assim, então a gente tem que só condenar o filme? Não. Porque a ideia de revolução, a ideia de revolta, a ideia de um movimento popular emancipatório é o centro ausente, mas presente. É a ausência que se faz presente naquele núcleo, sabe? Então, de algum modo, é só um exemplo mesmo do que tu estava falando, só uma forma de mostrar isso na prática, que é a presença do que está ausente, né? A presença do que não existe mais, ou que não existiu, mas que está em potência. E é exatamente só um exemplo bem chulo, assim, desse tipo de coisa, e que poderia se até pensar, eu queria ouvir vocês nisso, se possível, porque o Zizek faz isso do ponto de vista lacaniano, de uma aproximação com a psicanálise. Eu acharia interessante discutir essas relações, assim, de como a psicanálise interfere na relação da memória, da literatura, do relato com a verdade. Acho que é isso. Obrigado, Arthur. Uma curiosidade que eu acho que pouca gente sabe, desculpa citar a Butler, ninguém está falando dela, é que a Butler é professora de literatura comparada, né? A vaga dela, ela não é, ela dá aula de filosofia, ela dá o que ela quer, claro. Mas o cargo dela é no departamento de literatura comparada. Né? Eu sempre cito aquela no meu grupo lá. Tu não estava, eu acho, né, Arthur, nas aulas do mestrado semestre passado. Não consegui participar, mas... A gente trabalhou, a gente leu o capítulo 7 do Caminhos Divergentes, que a Butler fala do Primo Levi, que foi um judeu, né, sobrevivente do campo de concentração. E ela comenta longamente o fato do Primo Levi ter preferido narrar o que ele passou, não por meio de registros documentais, mas por meio de narrativas literárias, né, e até de poéticas. Ele achava que só assim ele conseguiria fazer com que as pessoas sentissem de alguma forma o que ele sentiu. Claro que isso é impossível. Mas ele fez também relatórios oficiais,
Tem até um livro, eu tenho até um livro dele, que é bem, logo depois, 2 anos depois, em 47, salvo engano, e é bem relatório mesmo, assim, aconteceu isso, depois fomos para cá, aconteceu aquilo. Mas não tem nenhum pingo É aquele testemunhos de... Isso. Mas não tem nenhum pingo da força de quando ele conta, né, a coisa como narrativa. Infelizmente, não vai dar tempo da gente explorar o Riquet hoje, porque o Riquet aqui, a parte hermenêutica do Riquet realmente é fundamental. O Riquet ele não é só um hermeneuta, mas ele também é da tradição hermenêutica. Aquela tese que ele diz que a gente pode compreender a história porque nós mesmos somos seres históricos, né? A gente consegue compreender a mudança de sentido, a gente consegue compreender a história porque aquilo, nós mesmos somos formados disso, uma tese totalmente dilteiana, que de alguma forma ele continua. E a tese de que antes de haver um sujeito ou um objeto, antes de compreender um sujeito ou um objeto, de compreender uma questão anterior, também eu acreditaria mais a uma parte heideggeriana do Riquet. Daria para discutir o Riquet aqui, só o Riquet, mas a gente não pode, né? Não deveria tomar esse tempo todo. Alguém mais quer falar? Eu queria, Dib, tá me ouvindo? Pode falar, André. É porque tu falaste dessa passagem do Primo Levi e eu lembrei que ela é retomada também pelo Agamben, quando ele fala do o que resta de Auschwitz, né? E ele traz essa questão para trazer um pouco essa ideia da linguagem, daquilo que é inenarrável, né? E eu lembro também de uma outra passagem literária, que é do livro do Orwell, de 1984, que tem, enfim, ele retrata um Estado totalitário. E nesse Estado totalitário existe um ministério específico lá que ele tem a função de criar uma nova língua, que é a nova fala. E essa nova fala, né, nessa obra literária, ela tem essa intenção exatamente de apagar o que eles chamam de velha fala, né, que é o inglês, eu não sei, e com essa intenção exatamente acho que disso que a gente estava falando, de cobrir os rastros da história, né? Acho que a gente pode fazer essa analogia e essa associação. Então, eu achei interessante essa ideia da linguagem, que a gente tem da linguagem e da memória, né? Como estão interligados. E isso fica bem explícito nessa alegoria do 1984. Obrigado, André. Inclusive, a gente, na mesma disciplina do semestre passado, no mestrado, a gente discutiu também o texto do Agamben, O que resta de Auschwitz. É exatamente nessa linha, né? O Agamben diz no começo do livro que a questão dele não é documental, no sentido de uma recuperação simples dos fatos que aconteceram. A dificuldade de falar não é a dificuldade de saber o fato, é a dificuldade de colocar o fato na linguagem, né? Existe uma ruptura completa entre o objeto, nesse caso, que aconteceu, e a capacidade referencial da linguagem, né? E a estrutura narrativa e a estrutura poética ou literária, elas têm uma capacidade de, às vezes, driblar, não é driblar, estou expressando mal, elas têm uma capacidade de alguma forma, vou usar driblar só agora, de alguma forma driblar o problema da linguagem não alcançar esse trauma. O que a linguagem referencial não consegue alcançar, a linguagem narrativa, de alguma forma, consegue apontar. Por isso que o Heidegger diz que a linguagem poética é a morada do ser. Né? A linguagem que, de alguma forma, consegue alcançar. Não que ela consiga alcançar, ela consegue, pelo menos, nos dar conta do que está em jogo. Né? Dar conta do que está em jogo. Como fez o Kafka, por exemplo, com relação ao século XX. Dib, só completando o que tu falou, eu acho que muito por conta do status linguístico da narrativa, né,
de como as coisas são narradas de maneira literária e não de maneira referencial é que ela possui esse privilégio, talvez, de nos abrir mais ao mundo, de maneira que nós entendamos menos objetivamente as coisas e, sendo assim, entendamos a complexidade do mundo de maneira mais completa mesmo, entendeu? É entender a complexidade do jeito que ela é, não diminuindo, não tolhindo, porque a linguagem poética talvez seja diferente da linguagem referencial, não vai diminuir a realidade para ela caber naquele padrão objetivo científico. E isso me lembra, fazendo um último comentário, me relacionando também com a fala da Fernanda sobre túmulo, né, sobre sepultura, é lembrar das últimas falas de Jeanne-Marie no prólogo, quando ela fala do rito de sepultamento como sendo um rito que exorciza a morte por meio da escrita e sepulta ela marcando uma memória. E isso é importante para que a gente reconheça a dívida que nos liga com o passado, né? Então, ao marcar a separação clara entre o domínio dos mortos e dos vivos, isto é, impedir que os mortos invejosos, ou somente nostálgicos, possam voltar à luz dos nossos dias dos vivos, entendeu? Quando a gente exorciza o passado por meio da palavra, a gente dá honra àqueles que morreram. E por isso que a forma que a gente se comunica é tão importante para esses autores, né? Como a gente falar de algo inenarrável, da maneira mais abstrata, mais potencializadora possível. Então, acho que é esse o meu último comentário. Está quase chegando a hora da aula do Hernani e finalizo por aqui. Lembrando, gente, que eu vou dar um trabalhinho para vocês, né? A gente resolveu dar um trabalho para vocês, para todos nós, só para que o grupo possa mudar o dia de sexta para segunda. Então, por conta disso, a gente vai fazer o capítulo 4 agora na segunda-feira. E aí depois a gente vai passar para toda segunda-feira. Né? Só vai ficar pesado nessa segunda, depois vai ficar tranquilo de novo. Só que nessa segunda a gente vai ter que fazer hoje e já fazer segunda-feira agora. Só, mas o capítulo 4 é pequeno. Alguém se oferece para apresentar o capítulo 4? Já ficou definido, Fernanda, quem apresentaria o 4? Ainda não. Se alguém se Tudo bem, bora ver se a gente define até hoje. Se ninguém se candidatar, eu mesmo apresento. Vamos ver se até hoje alguém se candidata. Beleza. Então tá, gente. Obrigado. Eu vou encerrar aqui para a gente poder, quem quiser, né, assistir a aula do Hernani, eu recomendo bastante. Edib, só um esclarecimento. Onde é que vai ser essa aula do Hernani? Vai ser pelo Facebook dele? Pelo Facebook. A Yasmin, tá aqui? A Yasmin ainda tá, não sei se ela tá ouvindo. A Yasmin tem os dados, mas eu acho que é no Facebook dele, não é, Yasmin? Oi, professor. Não, é na página do grupo de pesquisa. É Grupo de Pesquisa em Filosofia Contemporânea. Tu pode mandar o link no grupo lá? Mando. Então tá ótimo. Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Então tá, até mais. Obrigada, gente. Tchau. Estão lá se puderem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.